Nos contatos imediatos do quarto grau, a testemunha realmente interage com os extraterrestres. Em novembro de 1980, em Todmorden, Inglaterra, Alan Godfrey, um experiente oficial de polícia, estava numa ronda noturna quando viu um objeto que não podia identificar. Eu estava fazendo minha ronda noturna, então decidi que iria a um determinado local naquela noite. Quando eu estava para voltar, eu vi na Fernley Road aquele objeto. Quando eu cheguei perto, ficou evidente que eu não estava olhando para uma coisa que normalmente encontraria ao amanhecer em Todmorden, sabe? Achei que poderia ser um balão de ar quente que tinha caído. Mas, obviamente, quando me aproximava mais, percebi que era um objeto metálico, feito pelo homem. Era uma coisa construída, não era uma alucinação, era real. Esse objeto tinha 6 metros de largura. Tinha 4,30 metros de altura. Tinha o formato de diamante. A metade inferior dele girava, a metade superior estava parada. Tinha uma série de janelas escuras, ou poderiam ser painéis. E se eu saísse do carro, pegasse um tijolo e atirasse nele, provavelmente descobriria se eram janelas ou não. As árvores que se alinhavam à beira da estrada estavam sacudindo violentamente, mas ainda assim, enquanto eu estava dando partida no carro, não senti nenhuma vibração. Não ouvi ruído algum, mas é claro que eu não ia sair do carro. Peguei a minha prancheta, coloquei-a no meu joelho e comecei a desenhá-lo. Mas quando estava desenhando o objeto, de repente eu estava do outro lado dele, dirigindo o carro da polícia, e o objeto tinha partido. Um período de tempo tinha passado. Após uma regressão hipnótica, o policial lembrou-se de mais detalhes. Existe uma escuridão completa e depois uma sensação de flutuação, como se eu ou outro veículo, seja o que for, estivesse flutuando. Depois acordei num quarto. Nesse quarto havia um humanoide muito alto. Ele tinha entre 1,83 m a 2 metros, muito alto, magro, de barba. Ele vestia uma touca cirúrgica e estava com seu avental branco. O que aconteceu depois foi que pediram para eu subir nessa cama. Ele me fez perguntas e eu não sei como as fez, porque a sua boca não se movia. Ele não estava falando. Ele queria que eu subisse na cama. Obviamente, fosse quem fosse, ele tinha uma espécie de influência nos meus pensamentos. Ainda assim, me senti à vontade com ele. Me senti confortável com ele. Tive a impressão de já conhecê-lo antes. Eu não sentia medo dele ou algo assim. Eu não senti que estava em perigo. Então, estou na cama e essas coisinhas horríveis aparecem. Eles tinham o formato de uma lâmpada. Seus olhos eram escuros, negros. Essa é a melhor maneira de descrevê-los. E havia 7 ou 8 deles. Policiais nas proximidades disseram que tinham visto uma luz no céu, e Alan Godfrey insiste que seu encontro foi genuíno. Sei o que vi naquela noite. Era real. Era muito real.